Good day, mate. How you going? G'day. Aos 50, Austrália. Então, eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos e passei 6 anos lá e estou trazendo algumas experiências e falando sobre como as coisas funcionam lá. Eu espero que isso sirva assim como informação ou como curiosidade para quem gostaria de saber. E hoje eu vou falar como é que funciona o estágio, que lá se chama placement. Então, todo curso que você vai fazer lá, você tem que ter uma experiência prática, que no Brasil se chama estágio e lá se chama placement. Quando eu fiz no curso de Aged Care, eu nem cheguei a fazer estágio, eu fui até ver um local que a minha professora indicou, mas depois a escola começou a dar aquele rolo e, na verdade, eu nem estava na época de fazer estágio ainda, então, no local eu passei por uma entrevista e a pessoa que me entrevistou falou, quanto tempo você começou o curso? Aí quando eu falei, ela falou, não, mas você não pode ir fazer estágio, ainda é muito cedo, você ainda não tem conhecimento necessário para as coisas que você tem que aplicar aqui no estágio. Mas a professora exatamente já tinha me indicado para, não sei, talvez dar uma enrolada ou talvez para que quando a escola fechasse eu já tivesse feito, caso eu fosse continuar numa outra escola. Não sei exatamente porquê, mas na verdade eu nem teria que estar fazendo estágio ainda naquela época. E quando eu fiz o curso de Child Care, o curso de Child Care, ele teve 1 ano referente ao Certificate Tree, que seria certificado, terceiro certificado. Não faço ideia do motivo desse nome, mas ele seria para formar um professor, um educador assistente. Então as pessoas fazem esse curso, pode fazer 1 ano desse curso e conseguindo esse certificado ela já pode trabalhar como educadora assistente em qualquer escolinha e pode parar por ali se não quiser estudar mais. Mas eu terminei esse curso e fiz também o diploma, que é o curso seguinte, logo depois do Certificate Tree, que daí te forma uma educadora mesmo, que faz planejamento, que cria atividades, que vai fazer todo o acompanhamento da criança, o acompanhamento físico, cognitivo, do desenvolvimento dela, das coisas que ela está aprendendo, e tanto aplicar atividades, fazer o planejamento de atividades que desenvolvam essas capacidades na criança, quanto fazer análise de quanto ela está desenvolvendo dentro da sua sala. E também lida um pouco com administração de escola, também tem ali no diploma. No Certificate Tree, eu tinha que fazer 180 horas de estágio. Esse estágio eu fiz com uma brasileira que eu estava morando na época, e ela tinha na escola dela, foi a época que começou o Covid, que muitas escolas fecharam na Austrália, muitas escolinhas infantis, porque as pessoas não estavam indo trabalhar e também não levavam as crianças na escolinha. Muitas escolinhas fecharam, mas essa brasileira, ela tinha na casa dela uma coisa que lá na Austrália se chama Family Day Care. É a possibilidade de você, tendo esse curso de Child Care, sendo formada nesse curso, você pode ter crianças na sua casa, no limite de 4 crianças, e você pode ensinar a elas, é como se as crianças estivessem na escolinha, mas elas estão na casa de uma família. E é claro, você tem
que aplicar também a programação, você tem que acompanhar o desenvolvimento, é exatamente como se eles estivessem numa escolinha grande, com diretora, com vários educadores e tal, só que algumas crianças se adaptam melhor nesse sistema familiar de um lugar menor, onde elas vão ter mais atenção. Eu me lembro de que uma das aluninhas ali do Family Daycare, a mãe dela era educadora em uma escolinha, mas não quis colocar a própria filha na escolinha que ela trabalhava e preferiu colocar numa Family Daycare. Então, eu fiz esse estágio com ela, porque eu estava alugando um quarto na casa dela e estava ali dentro do ambiente, né? Então, apliquei todas as atividades que eu tinha que aplicar ali e fiz o estágio ali com ela. E no final, quando eu fui terminar o curso mesmo, o professor tinha que me observar. Só que chegou um certo período do Covid que ela também acabou fechando o Family Daycare, porque ela falou que não estava compensando. Ela precisava de mais alunos, não conseguia mais alunos e não estava compensando manter aberta, e ela acabou fechando também o Family Daycare. Quando o professor tinha que me analisar, tinha que me observar, que vai ter esse dia, eu vou explicar mais pra frente, ele me falou, eu tenho que fazer a observação, e eu falei, não, mas a escolinha que eu fiz estágio já fechou. E daí ele falou, então eu vou te arrumar uma escolinha e eu faço a observação lá, né? E aí tudo bem. Você passa, então ele me indicou e eu fiz durante 4 semanas, eu fui lá um dia por semana para ter assim um pouco de contato com as crianças me conhecerem, para que eu pudesse aplicar as atividades que eu tinha que aplicar com elas, né? Para não ser assim uma coisa que eu chego e ninguém me conhece, nenhuma criança me conhece, eles não participam assim tão rápido, né? Eles têm que ter uma familiaridade, principalmente os menores. Então, como é que funciona? Aí eu tinha que fazer 180 horas no certificado 3 e no diploma eram 240 horas. Já para o diploma é aquela história que a professora me indicou uma escola, eu não achei muito bom, era meio difícil para mim o acesso para aquela escola, e daí eu acabei conseguindo perto da minha casa. Eu morava numa acomodação de estudante que ficava perto de uma universidade. E dentro dessa universidade tinha o Child Care e dava para ir a pé até a universidade. Aliás, a maioria dos moradores ali da acomodação estudavam na universidade e tinha o Child Care, e eu fui até lá, falei, o mais próximo que tem aqui é esse, fui lá, levei um currículo pedindo estágio, e aí me deram o estágio lá, e depois me contrataram lá também para trabalhar como casual. Aquela também que eu trabalhei só 4 semanas, também me contratou como casual, mas aquela era muito raro de me dar. Ela ficava bem no centro da cidade e era meio complicado para eu ir, então mesmo quando ela me ligava, falava, aqui tem trabalho e tal, eu não... raramente eu conseguia ir até lá, porque eu tinha que pegar o ônibus. E então eu saía de uma para ir para outra. Normalmente eu ia lá no Talude mesmo, que é aquela dentro da universidade, quando eles me chamavam. E o que eu fiz para fazer esses estágios? E não, porque assim, não tem remuneração. Essa é uma grande diferença entre o estágio brasileiro e o estágio lá. Lá você não recebe nada porque você está recebendo a experiência. Existe um contrato,
todo mundo é nomeado ali no contrato, a empresa que está contratando, a escola entra como parte do contrato, você que é o aluno entra como parte de contrato, todo mundo tem que assinar, tudo muito formal. Existe um seguro, se acontecer alguma coisa com você durante o seu estágio, você se machucar, alguma coisa assim, existe um seguro que você pode levantar, mas não tem remuneração nenhuma. Então, o que eu fiz foi guardar todas as minhas férias, eu nunca tirei férias. Eu trabalhava no hospital, né, até o primeiro estágio, segundo estágio, todo esse tempo eu trabalhava no hospital ainda, então eu não tirava férias. E daí, quando eu tinha que fazer o estágio, eu tirava as minhas férias tudo de uma vez. Então, quando eu fui fazer o estágio lá pro diploma, eu tive que ficar 6 semanas trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, para conseguir as 240 horas. E eu tirei 6 semanas de férias, porque eu tinha acumulado essas férias. As férias na Austrália, elas são mais ou menos parecidas com o sick day, com o dia que você tira quando está doente. Cada hora trabalhada equivale a uma fração ali, uma porcentagem de direito de férias remuneradas. Você pode tirar férias não remuneradas a qualquer momento que você queira. Tem gente que engravida e tira 2 anos de férias não remuneradas. É possível fazer isso, mas eu precisava do dinheiro, então eu guardei todas as férias que eu tinha remuneradas e tirei quando eu tinha que fazer o estágio. E aí eu fiquei então 6 semanas recebendo do hospital e fazendo o estágio lá na escolinha. Muitas vezes a escola indica o local. Ela não tem obrigação, mas a escola muitas vezes tem já um contrato ali com algumas escolinhas. Essas escolinhas falam para ela, me manda estagiário, né, porque eu preciso de pessoa aqui. Então tem meio que esse contato, e aí o seu professor faz a intermediação entre o aluno que está precisando de estágio e a escolinha que está precisando de alguém para trabalhar. E aí você pode aceitar, ou você pode procurar, ou você pode até pedir para fazer num outro local. Você não tem que aceitar só porque o seu professor está indicando aquele local. E você tem o direito também de procurar um lugar que você queira fazer, que é o caso do meu segundo estágio, que eu não quis o local que a minha professora estava me indicando, e eu procurei ali perto da minha casa e consegui, e para mim foi ótimo, porque eu ia andando, voltava e chegava rapidinho em casa, né? Foi assim bem prático. Muito melhor do que se eu tivesse feito no local onde ela me indicou. E o que o estágio pede, você vai receber um relatório de umas 200 páginas. E nesse relatório vai ter umas 200 questões também, que você vai ter que responder sobre as experiências que você teve no estágio. Ele vai ter algumas requisições de algumas atividades que você tem que desenvolver, então você tem que explicar ali o que você criou, qual a intenção. Mas é tudo coisas assim, parece complicado, mas é simples, porque você está lidando com crianças, então desenvolva uma atividade física motora. Você desenvolve ali uma atividade de chutar bola ou de passar por obstáculos, alguma coisa assim. Você só tem que descrever essa atividade, aplicar a atividade, depois descrever ali no relatório como é que foi, qual o resultado, e eles sempre pedem isso em todas as atividades, o que eu preciso melhorar.
E eu normalmente pensava assim, não, mas para mim já foi perfeito, porque eu esperava muito menos do que isso. O que eu posso melhorar? Mas você tem que inventar alguma coisa que dá para melhorar. Porque isso é um dos requisitos. Você tem que fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu e o que você vai melhorar na próxima. Então tem que fazer, vai ser pedido algumas atividades, vai ser pedido, por exemplo, atividades com bebês, atividades com crianças mais velhas e tal. Você faz tudo que está sendo pedido ali no relatório, né? E aí o professor, ele vai chegar um dia que ele vai marcar, quando estiver chegando no final do estágio, ele vai marcar um dia para ir lá e observar você ali no estágio. Então, o que ele vai observar? Se as crianças, se você conseguiu formar um vínculo com as crianças, se você consegue aplicar uma atividade que vai prender a atenção das crianças, ele vai pedir para você desenvolver no dia uma atividade que você tem que aplicar com elas, e ele vai te fazer umas perguntas. Então, depois que ele faz a observação de você trabalhando ali, ele vai te perguntar um monte de coisas, assim, coisas do dia a dia, por exemplo, qual a distância que tem que ter uma caminha da outra na hora de colocar as crianças para dormir depois do almoço, coisas assim meio técnicas que você tem obrigação de saber. Aquela história também de contar as crianças, de quanto em quantos minutos você tem que contar as crianças que estão na sua sala. Ele vai fazer umas perguntas assim, e aí ele vai conversar também com a manager da escolinha, a pessoa que ficou te supervisionando, para ela dar um feedback de como você foi todo aquele período. E aí também essas 200 folhas aí, eles te dão impresso, mas você tem que preencher a mão cansa, e eu preenchi tudo. E ainda eu tirei foto de folha por folha, porque eu falei, de repente eles me perdem isso aí, já pensou se eu tenho que fazer de novo? Aí teve um dia que eu passei um sufoco também, porque no último estágio que eu tava, soou o alarme de incêndio, e não era treinamento. É que o alarme de incêndio, ele era alarme falso, não era realmente incêndio, mas soou o alarme e a gente teve que pegar as crianças, correr para fora, e nesse momento você não pode pegar nada, você só pode pegar uma mochila que já está lá preparada com as coisas que as crianças precisam, mas suas coisas pessoais você não pode pegar. E o meu relatório de estágio já estava assim quase todo preenchido e estava lá dentro da escolinha com a minha bolsa e tudo mais. E eu fiquei, meu Deus, se aquilo pega fogo. Se pegar fogo no meu relatório de estágio, eu vou ter que escrever tudo de novo, meu Deus. Mas era um alarme falso, nós ficamos lá fora, esperamos o bombeiro vir, aí o bombeiro chegou. E o bombeiro entrou e olhou tudo tal, e não tinha nada, foi realmente um alarme falso. Mas nesse dia eu passei um sufoco, porque eu fiquei morrendo de medo de perder o meu relatório de estágio, perder meus documentos, tudo bem, porque daí tirava outro. Agora o relatório de estágio eu ia ter que fazer tudo de novo. E já estava quase acabando, então foi um perrengue. Mas tudo bem, nada que você não consiga fazer, né? Aí escrever em 200 folhas não forma uns calinhos, mas tudo bem, vale a pena também, né? Depois você consegue o certificado e dá tudo certo. A maioria das escolas que você faz o placement, eles te contratam depois, principalmente se você fez tudo certinho, né? Então, muitas vezes você fica contratado. Essa escolinha, ela queria me contratar como permanente, mas na época eu tinha o visto de estudante e eu não podia trabalhar o período integral.
e eles precisavam de uma pessoa que trabalhasse o período integral. Então eles me contrataram como casual e contrataram outra pessoa como permanente, porque eu não poderia trabalhar todo o tempo que eles precisavam, mas eles queriam ficar comigo ali permanente, né? E depois, quando eu fui trabalhar na outra escola, eu já não estava morando mais ali, porque depois que eu me formei, eu tive que sair daquela acomodação de estudante, porque era só para estudantes, né? E aí já estava morando em outro lugar, já não ficava mais tão perto. Então, quando eu ia lá, eu tinha que ir de carro. Uma informação importante também é que, assim, você não precisa fazer como eu, que eu fiz as 6 semanas num bloco só. Você pode fazer o estágio, desde que você some 240 horas, você pode fazer um dia por semana, você pode fazer uma semana, depois parar, depois no outro mês fazer mais uma semana, depois parar. Você só precisa somar as horas que são requisitadas, mas não existe um requisito, uma exigência de que seja feita tudo de uma vez só. É que eu me organizei para tirar essas férias de uma vez só e já fazer tudo de uma vez só. Mas não é necessário que isso seja feito. Inclusive, você não precisa fazer tudo num lugar só. Você pode fazer em uma escolinha uma semana, em outra semana. É que eu achei que ficando as 6 semanas lá, criaria um vínculo com as crianças, seria tudo mais fácil. Então, eu me organizei e planejei tudo para que desse certo para mim. Mas, dependendo da situação de cada pessoa, ela vai planejar e fazer de um jeito que dê certo para ela, né? Esse é o melhor meio, criar uma estratégia que dê certo para você conseguir aquilo que você quer. Se você já estiver trabalhando numa escolinha, que pode acontecer de você estar estudando e já estar trabalhando numa escolinha, esse trabalho é aceito como estágio. Então, aí não há necessidade de fazer o estágio não remunerado, porque você está trabalhando ali dentro do local, aplica as atividades, prova que você sabe fazer aquilo que o curso está ensinando e você está recebendo pelo que você está fazendo já, e aí não tem necessidade de ser não remunerado, né? Então, e se você estiver trabalhando numa escolinha, pode usar o trabalho como estágio. Mas enquanto você não terminar esse estágio, o seu diploma não é liberado. Ele é um requisito para que você consiga o diploma. Tá muito calor e eu não posso ligar o ventilador porque faz um barulhão. Então tá difícil hoje. Então é isso, tá bom? Vou ligar o ventilador aqui um pouquinho para me preparar para o próximo, secar esse suor e me preparar para suar mais um pouco no próximo vídeo. E é isso. Obrigada por assistir, espero ter ajudado. Se alguém tinha aí dúvidas de como funciona o estágio, o placement na Austrália. Bye, bye!